Seguimos com exemplos de regra de L'Hopital. Vamos lá, calcule os limites abaixo utilizando a regra de L'Hopital quando necessário. Nunca esquece que nem sempre é necessário utilizar a regra de L'Hopital, às vezes dá para resolver direto. Então, vamos lá, o que a gente vai precisar? Claro, a gente vai precisar da regra de L'Hopital, lembrando que a gente só pode utilizar a regra de L'Hopital em limites que tenha uma fração e que essa fração acabe sendo ou do tipo 0 sobre 0 ou do tipo infinito sobre infinito. E, além disso, a gente vai precisar de derivadas e de algumas propriedades das funções elementares para resolver os limites. Então, vamos lá, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, um exemplo meio estranho, né? Um monte de e na x, x-1. Vamos ver o que a gente pode fazer nesse exemplo. Como é que a gente vai fazer para resolver? Primeiro passo, identificar o limite, ou seja, substituir o x pelo valor que ele está tendendo. Nesse caso, x está tendendo a 1, então eu vou trocar o x por 1 e vou ver o que acontece. Trocou x por 1, então fica e na 1 menos 1 menos 1 dividido por e na 1 menos 1 menos 1. Ficou estranho, né? Dá vontade de cortar em cima e embaixo, mas não pode, toma cuidado. Por quê? Quanto é que é e na 1 menos 1? E na 0. E e na 0 é 1. Então fica 1 menos 1, que é 0. E aqui embaixo também 1 menos 1, que é 0. Vocês já viram aquelas demonstrações que 2 é igual a 3, que 2 mais 2 é 5, que o pessoal começa a fazer um monte de conta e daí chega num resultado absurdo? Isso daí tudo passa por um negócio que eu acabei de falar para vocês. A pessoa vê, é a mesma coisa em cima e embaixo, vou cortar, vai ficar 1, mas não pode, porque é 0 com 0. A gente não sabia, mas o que está cortando é 0. E 0 não pode cortar com 0. Só pode cortar números diferentes de 0. Por quê? Porque 0 não tem um inverso multiplicativo, tá? Enfim, dito isso, vamos continuar aqui. Isso daí era só curiosidade. Foca no que tem que focar. Não pode cortar antes que saiba que é 0 ou não. E aqui a gente chegou num limite do tipo 0 sobre 0. Como é que a gente resolve o limite do tipo 0 sobre 0? Bem tranquilo. Manda ver na regra de L'Hopital. Como é que é a regra de L'Hopital? Pega o limite, deriva separadamente a parte de cima e a parte de baixo, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer o que eu acabei de falar, derivar em cima, derivar embaixo. Para derivar essas funções, esse aqui é uma observação que para derivar e elevado na x menos 1, observa que eu já coloquei um parênteses, tenho que utilizar uma regra da cadeia, lembra? Porque não é exatamente o e na x, é e em outro argumento. Como é que eu derivo e na x? Derivada do e na x é e na x, derivada do e na y é e na y, derivada do e na x menos 1 é e na x menos 1. E qual é que é o fator de correção? É a derivada de quem está aqui dentro, ou seja, a derivada de x menos 1, que é 1. Por isso que a derivada de e na x menos 1 ficou só e na x menos 1. E o resto é bem simples, né? Derivada de x fica 1, daí tem o sinal de menos. E aqui derivada de 1, que é uma constante solta, a derivada é 0. Por isso não tem nada aqui embaixo. Então a gente chegou num outro limite, ó. A gente chegou aqui no limite, quando x tende a 1, de e na x menos 1 menos 1 dividido por e na x menos 1. Aí tenho que resolver esse novo limite. Primeiro passo, substitui o x pelo valor que ele está tendendo, no caso 1, e vê o que acontece. Substituir o x por 1 é uma continha simples, de novo ficou e na 0 menos 1, que é 0, só que agora a diferença é que aqui embaixo não deu mais 0, deu e na 0, que é 1. Então 0 dividido por 1, que bueno, é igual a 0. E aí sim, acabou esse exercício. Então a dificuldade desse exemplo era usar uma regra de derivação dentro do L'Hopital. Tem que tomar cuidado, porque às vezes vocês estão fazendo aí L'Hopital e esquecem de derivada, esquecem que tem que saber a derivada. Tudo que a gente aprendeu nas derivadas se mantém, viu, gente? Se tiver que usar uma regra da cadeia, tem que usar uma regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, tudo normal. Só toma cuidado, porque a gente não precisa nunca
usar a regra do quociente, a não ser que tenha uma divisão de duas frações. Ó, se eu tenho aqui uma coisa dividido por outra coisa, e daí embaixo eu tenho ainda outra coisa, aí eu tenho que usar uma regra do quociente aqui. Mas só que eu nunca vou usar uma regra do quociente numa fração única. Por quê? Porque sempre só deriva em cima e só deriva embaixo, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Limite quando x tende a zero pela direita de x cosseno de x ao quadrado dividido por 2 seno de x. Então aí um limite bem trigonométrico. Vamos ver o que a gente faz com ele. Primeiro passo, como sempre, identificar o limite. Substitui o x por zero e vê o que acontece. Então aqui, 0 vezes cosseno de zero dividido por 2 vezes seno de zero. O que a gente tem que lembrar? Que cosseno de zero é igual a 1 e que seno de zero é igual a zero. Opa, zero. Então, aí é só fazer 0 vezes 1 é 0, 2 vezes 0 é 0, deu um limite do tipo 0 sobre 0. Beleza, então eu posso e devo aplicar L'Hopital. Vamos lá, agora a gente tem que derivar em cima e derivar embaixo independentemente. E aqui a dificuldade desse exemplo é que para derivar ali em cima eu tenho que usar uma regra do produto. Tenho que usar uma regra do produto, por quê? Porque é uma função x vezes outra função cosseno de x ao quadrado. Então é aquela coisa como se eu tivesse um u vezes um v. Daí, para resolver essa regra do produto, lembra como é que era? Ó, vou até colocar aqui, ó, u' v mais u v'. Então a gente vem e faz aquela coisa, a mise en place. Lembra como é que é u'? Cadê? O u é x, né? Então u' é 1, v é cosseno de x ao quadrado, então v' é regra da cadeia. Para resolver v', essa é a segunda dificuldade. Eu tenho até uma regra de derivação mista dentro desse exemplo, né? Não é o exemplo mais trivial do mundo. Então, para derivar v, eu preciso de uma regra da cadeia. Ó, v, eu vou até repetir quem é v aqui, ó. V é cosseno de x ao quadrado, não é cosseno de x, é cosseno de outra coisa. Então, como é que eu derivo o cosseno de outra coisa? Qual que era a derivada do cosseno de x? Não é menos seno de x? Então, a derivada do cosseno de x ao quadrado tem que ser menos o seno de x ao quadrado. Só que aí eu tenho que multiplicar por um fator de correção, que é a derivada desse argumento, desse x ao quadrado, que é 2x. Então, vem aqui vezes 2x. E agora sim, tenho todos os ingredientes para montar a minha regra do produto. A regra da cadeia eu já usei. Então aqui, vamos lá, u' mais u v', e aqui eu já falei quem é que era a derivada de cosseno de x ao quadrado, fica menos o seno de x ao quadrado vezes 2x, e depois só ajeita, né? Passa esse menos aqui para frente, né? Menos com menos, menos com mais fica menos, e junta, ó, 2x vezes x fica 2x ao quadrado. Então tá aqui a derivada de x cosseno de x ao quadrado. Dá vontade de parar por aí, né? Mas não, isso daí era só a derivada para a gente resolver o nosso limite utilizando a regra de L'Hopital. Então agora eu tenho que pegar esse resultado aqui e colocar ali em cima. Então vai vir para cá, ó, daí o limite vai continuar. Vamos lá, vamos fazer isso daí. Então, derivou em cima, cosseno de x ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes seno de x ao quadrado, que nem a gente tinha feito, e derivou embaixo, derivada de 2 vezes seno de x, não tem nenhum problema, é 2 vezes cosseno de x. Lembra? Mantém a constante, deriva a função. Derivada de seno de x é cosseno de x. Então agora tem um novo limite. Entendeu como é que funciona? Tinha um limite ruim, aí derivei, não foi legal derivar, mas derivei, passou, e agora tenho um novo limite. E agora eu tenho que tentar resolver esse novo limite. Primeiro passo, identificar o limite, substituir o x por zero e ver o que acontece. No que eu substituo o x por zero, a boa notícia é que não vai precisar fazer mais nada, porque a gente não chega numa indeterminação. Ó, cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, cosseno de zero é 1. Então fica 1 menos 0 dividido por 2, ou seja, 1/2. E
acabou, não tem mais o que fazer. Que bom, né? Porque já estava meio comprido, mas enfim, é isso aí, já não tem mais nada o que fazer, bem tranquilo, ou mais ou menos, né? Um pouquinho mais trabalhoso, mas ainda tranquilo. Vamos lá, vamos para o terceiro exemplo. Esse exemplo aqui, gente, na verdade, eu acho que a parte mais difícil dele é fazer menos 2 ao cubo. Vamos ver, olha só. Então, aqui, limite quando x tende a menos 2 pela esquerda, então tem um monte de menuzinho ali, a gente não gosta muito, mas enfim, de x ao cubo mais x ao quadrado menos 4x menos 4 sobre x ao quadrado mais 4x mais 4. Aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês, porque eu já vi acontecer isso muito e não pode. O pessoal diz, oba, é função racional, eu posso desconsiderar todos esses termos aqui. E não é verdade, deixa eu chegar bem perto, não é verdade. Por que não é verdade? Porque eu só posso desconsiderar todos esses termos quando o limite é no infinito, e esse limite não é no infinito, gente. Não é no infinito esse limite. Então eu não posso desconsiderar aqueles termos, eles vão ficar ali nos incomodando até o final. Mas, ok, vamos lá, vamos lidar com eles, porque não é grande coisa não, vamos ver. Então, o primeiro passo, substitui o x por menos 2. Às vezes vocês se confundem, porque tem 2 sinais de menos aqui, substitui o x por 2. Lembra que isso daqui é uma tendência, isso daqui não é um valor. Isso daqui só vai ser utilizado no final se precisar. Se não precisar, esse menuzinho, ou se fosse mais também, não é utilizado. Então, vamos lá. Menos 2 ao cubo mais menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 menos 4, ó. Menos 2 ao cubo é menos 8, potência negativa, mas expoente ímpar, então vem negativo. Aqui o expoente é par, vai vir positivo, ó, mais 4, porque mais com mais 4. Aqui menos com menos dá mais, então fica 4 vezes 2, 8, e faltou aquele menos 4. E aqui embaixo, menos 2 ao quadrado é 4, menos com mais, aliás, mais com menos é menos, 4 vezes 2, 8, e aí tem um mais 4. Então, resolvendo aqui, menos 8 mais, menos 8 com mais 8 cortou, menos 4 com mais 4 cortou, aqui em cima deu 0, e aqui embaixo também, né? 4 mais 4, 8, menos 8, 0. Então, deu um limite do tipo 0 sobre 0, então posso usar L'Hopital. Vamos lá, deriva em cima, deriva embaixo. Aqui é um polinômio, nem vou me focar muito na derivada, bem simples, né? Derivou x ao cubo, deu 3x ao quadrado, derivou x ao quadrado, deu 2x, derivou menos 4x, deu menos 4, derivou menos 4, que é uma constante sozinha, deu 0. E depois, x ao quadrado derivou da 2x, mais 4x derivou mais 4 é uma constante, e não tem mais nada, e já deu. Mudei o limite. Quando eu mudo o limite, como é que eu faço? Identifico o novo limite, substituo o x por menos 2 e vejo o que está acontecendo. Então vamos lá, aqui eu já pulei umas etapas, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes menos 2, menos 4, sobre 2 vezes menos 2, mais 4, 3 vezes 4, 12, 2 vezes menos 2, menos 4 menos 4, menos 8, 12 menos 8 dá 4, né? Isso. E aqui embaixo dá 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 4, 0. Então deu um limite do tipo 4 sobre 0. Quanto que é 4 sobre 0? Ah, aqui o que aconteceu, gente? Eu tinha um limite, troquei para outro limite, eu tinha um limite do tipo 0 sobre 0, troquei para um outro limite que não é resolvível ainda. Ele é uma indeterminação do tipo 1 sobre 0, tá? 4 sobre 0, mas o que importa é que é um número dividido por 0, e esse número não é 0. Posso usar L'Hopital? Posso usar L'Hopital, gente? Não, né? Eu não posso usar L'Hopital, porque L'Hopital só uso em 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, não em 1 sobre 0, não em 1 sobre infinito. Então, aqui eu tenho que me lembrar, como é que eu fazia os limites do tipo 1 sobre 0 mesmo? Ah, é só uma análise de sinal do zero. Eu tenho que descobrir se a função que gerou esse zero é positiva ou negativa na tendência do x. E toma cuidado, gente, porque é essa função aqui, ó.
é o 2x mais 4. De vez em quando as pessoas acabam se confundindo e analisando o sinal da função original. Não é o sinal da função original. Por quê? Aqui eu tinha um limite. Quando eu fiz a regra de L'Hopital, eu cheguei em outro limite, eu cheguei num limite diferente, e agora eu estou resolvendo esse outro limite. Então eu posso meio que varrer essa coisa aqui para baixo do tapete. Esse daqui eu vou ignorar por um tempinho. Só tenho que lembrar que é ele que eu estou resolvendo, mas eu vou resolver ele via esse outro limite aqui. É por isso que a gente vai analisar o sinal de 2x mais 4, que é super tranquilo, né? 2x mais 4 é uma reta, é a equação de uma reta. Além disso, a reta é crescente, porque o m é 2, o coeficiente angular é 2, então é positivo. E ela corta exatamente aqui no 4, porque é o valor do L, o coeficiente linear. Então é uma reta crescente que passa ali no 4. Eita, lelê, eu disse que passa ali no 4. No quadro negro é mais fácil de ajeitar, mas aqui na mesa digitalizadora não tão fácil. Então, passou ali no 4, reta crescente. Quem é esse ponto? Só pode ser o menos 2. E de fato, né, quando é que 2x mais 4 é igual a 0? Só no x igual a menos 2. E agora a gente vem e olha, o meu limite é pela esquerda ou pela direita? Observa, agora sim eu vou usar esse sinalzinho de menos, que a gente vem carregando, ó, desde lá do início. Não pode perder ele no meio do caminho, pessoal. Mantém ele, viu? Porque às vezes ele é útil. Então aqui, esse sinalzinho de menos indica que o meu limite é pela esquerda, ou seja, eu tô nessa região aqui, ó. E se eu tô nessa região, a minha função está abaixo do eixo, a minha função é negativa. Então esse zero é um zero menos, e 4 dividido por um zero menos é menos infinito. Tá, pessoal? Então era isso, bem tranquilo, regra de L'Hopital. Aqui eu fiz uns exemplos um pouquinho mais rebuscados, mas sem muita coisa também. Aqui o principal é usar as regras de derivação nos dois primeiros exemplos, e nesse último exemplo se dá conta que a gente troca de limite. Então, em particular, o novo limite é que está valendo e a gente tem que prestar atenção para esse novo limite e usar as regras de limite normais para esse novo limite. Tá, pessoal? Então era mais ou menos isso. Bons estudos e até a próxima.